Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amado, você que já teve depressão, ou você que está passando por uma depressão, você que já teve ataque de síndrome do pânico, parecia que ia morrer, aquela sensação de morte, aquela sensação que eu não desejo para ninguém. Quantas as vezes você buscou no Senhor? Você já perguntou a Deus por quê? Você sabia que na Bíblia existe vários casos de homens com depressão? E eu estava lendo hoje Salmos 116 e o salmista, no relato do salmista, ele dá a entender que ele passou por um momento desse, um momento de ataque. Quem já teve síndrome do pânico sabe que é uma sensação de morte, que é uma sensação que parece que nós vamos morrer. E o salmista, ele passou por uma sensação dessa. O salmista, ele vai dizendo, vocês vão ler junto comigo e vocês vão entender que tudo leva a crer que o salmista também passou por uma sensação de síndrome de pânico e o Senhor o socorreu. Quando você passa por um ataque, se você tem depressão, se você luta contra uma depressão, ou se você conhece alguém que está passando por isso, o que você faz nessas horas? Bom, hoje a mensagem vai nos ensinar um pouquinho o que fazer nessas horas, amém? E a palavra de hoje está em Salmo 116, mas antes de começar o vídeo eu vou pedir para você, deixe o seu like, já compartilha nos grupos do seu WhatsApp, já compartilha para o grupo da sua igreja, amém? E vamos para a palavra de hoje, que diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo seu nome. Clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os simples. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte, minha alma, e descansa, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós queremos pedir a ti, Deus. Fala conosco essa manhã. Fala comigo, fala com teus filhos, com tuas filhas que estão em casa, que estão ouvindo essa mensagem. Fala aos corações delas, Senhor, deles. Lhes dá direção, lhes dá conforto, lhes dá livramento, lhes dá, Senhor, esperança, lhes dá paz. Obrigada, Senhor, por se importar conosco. Obrigada por se importar com cada um de nós. Nós somos, como a Bíblia diz, Senhor, simples. Nós somos um povo, Deus eterno, simples. Mas nós temos um Deus poderoso, um Deus que nos conhece e nos livra de todo mal. Acalma nosso coração, a nossa alma, aquele que está passando por esse momento, por angústia e aflições. Fala com ele, fala com ela essa manhã. Mostra a tua bondade, mostra o teu amor, mostra, Senhor, o poder da tua mão, mostra o que o Senhor tem para cada um. Que é paz, alegria, prosperidade e amor, que é todas as obras dos frutos do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aqui o salmista
estava passando por um momento de desespero. Ele diz assim no 3: a morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Quantas as vezes nós estamos num ataque do inimigo, num ataque de ansiedade e só vemos, parece que vamos morrer, nós só vemos tristeza, agonia, dor, e o salmista estava passando por isso. Mas o salmista disse: então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Quantas as vezes nós estamos no meio do desespero, da dor, da angústia, do sofrimento, mas quantas as vezes nós clamamos o nome do Senhor? Saiba que Ele ouve as suas orações. Ele começa assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Saiba que o Senhor está atento ao seu sofrimento. O Senhor está atento à sua dor. Mas você tem falado com Ele? Você tem buscado nele conforto? Você tem aberto seu coração para o Senhor? Ou só tem aberto o seu coração diante do seu psicólogo, do seu psiquiatra? O Senhor é o médico dos médicos. Você precisa sim ir a um médico, mas antes de ir, fale com o Senhor. Busque, porque o salmista disse: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. O Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer ouvir as suas dores. O Senhor quer que você grite socorro para que Ele venha ao seu encontro. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, diz o Senhor. Ele tem ouvido a sua voz. Na hora do desespero, da angústia, você tem clamado socorro. Saiba que Deus está atento às suas necessidades, ao seu sofrimento, ao seu desespero. Ele diz assim: o Senhor é compassivo e justo e o nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Quantas as vezes a nossa alma está em desespero? Quantas as vezes você tem sentido dor na sua alma? Você tem sentido dor nos seus ossos? Você tem estado em meio à tormenta e não tem achado saída? Parece que aquele vai ser o seu fim. O salmista disse: volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Declare isso à sua alma. Declare que o seu Pai, que o seu Deus é bom para com você. Declare a sua alma até que ela entenda que o Senhor está no controle de toda essa situação e que você não está só. O Senhor tem escape, o Senhor tem conforto, o Senhor tem ajuda, o Senhor tem vida, o Senhor tem libertação, o Senhor tem cura para você. Mas você precisa praticar o princípio da oração. Busque o Senhor com todo o seu coração. Fale para Ele. Fale para Ele como se estivesse falando para um pai bondoso. Talvez você não tenha tido um pai bom, mas saiba que existe um pai maravilhoso, um pai que te entende, um pai que te socorre, um pai que te protege, um pai que te ama mais do que qualquer pai terrestre. Ele te ama, Ele cuida de você, Ele zela por você. Mas você precisa falar com Ele, você precisa buscar nele, você precisa correr para Ele. Amados, nossas dores, os nossos sofrimentos, Deus não está dispersos, Deus não está apático a tudo que estamos passando. Ao contrário, Ele está bem atento. O salmista diz: porque Ele se inclina para ouvir. Ele se inclina. Ele está inclinado, esperando você falar. Fala com teu pai hoje. Quando sair desse vídeo, fala para o teu pai das tuas dores, dos seus temores. Busque nele ajuda. Abra a palavra, abra a Bíblia, abra o Evangelho. Busque ouvir o que Ele tem. Quando você falar para Ele de tudo que você está passando e tudo que você está sentindo, você fala: Senhor, fale comigo em nome de Jesus, e abra a palavra que você ouvirá Ele falar com você. Amém? A palavra do Senhor era essa para o seu coração. Se você está no meio da tormenta, se você está passando por ataques de ansiedade, se você está se sentindo só, se você está se sentindo no meio, que vai morrer no meio do furacão, saiba que Deus está
com você, está pronta a te livrar, está esperando você pedir socorro como pediu o salmista, e Deus o atendeu, assim também será com você. A palavra de Deus é fiel e ele diz, porque ele se inclina para ouvir, ele se inclina para ouvir você. Fala com teu pai, amém? Busca nele o socorro, corre para ele no dia da tua angústia, no dia da tua dor, que ele tem libertação, livramento, paz. Ele tem bonança para você, amém? Que Deus abençoe. Antes de sair desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com 3 pessoas, envia para os grupos da tua igreja, os teus familiares, manda para alguém que está passando por grandes dificuldades, por grandes dores na alma, que está passando por um momento de luta dentro de si mesmo, porque as nossas maiores lutas são dentro de nós, amém? Então, que Deus abençoe, deixe seu gostei antes de sair do vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.